circunstâncias. Mas como? Nós vamos falar. 88% de aprovação? Quem é que achou contra? Não, quem? A gente vai falar. Qual foi isso? 88% de aprovação. Por isso que é safada discórdia. Quem é que achou? Vamos falar. Vamos descobrir agora. Tem uma pesquisa aí. Hoje você tem Goiás, tá certo? Isso é para... Ele é de esquerda, né? Que lado que ele está do senhor? Que lado Claramente. Para ele aprender, para você aprender o que é segurança pública social. Pra você aprender, Henrique. Ninguém está falando de saúde, ninguém está falando de segurança pública, ninguém está falando de educação de qualidade. Aí fica essa bobagem. É 8 de janeiro, é anistia, é dosimetria, é misoginia, não sei. Então, quer dizer, é uma pauta medíocre. Mas que é interesse de alguns. Aonde as pessoas desviam o foco principal de um debate nacional. Nada disso. Você sabe que isso aí é todo conversa que não chega ao produtor rural. Nós sabemos muito bem essa realidade aí. Mas, você governador, 52 bilhões não chega? Como assim? Não, mas não chega por quê? Porque você deu agora a condicionante do banco. Você viu que a resolução de ontem, o banco vai dizer se ela aceita ou não a renegociação da dívida. Ora, se você aprova uma lei e tem uma resolução que diz, não, o banco vai avaliar, escolher, né? Pode ou não. Então ele só vai negociar aquilo que ele tiver realmente ali sugado do produtor, todas as propriedades, ter vinculado todas as propriedades, 3 vezes mais o valor do que ele tirou de empréstimo. Então, isto aí que nós estamos vendo é uma repetição de um problema hoje, que esse juro extorsivo de 10% real no país é o que está fazendo com que realmente o Lula seja o melhor presidente da República do Paraguai, com migração completa das empresas para lá. Pois esse moço aí do lado discorda completamente do que o senhor disse. Esse menino aqui do lado. Os juros do Brasil, de fato, é alto, mas para o Plano Safra, pro produtor rural no geral, há um certo subsídio de juros. Continua sendo alto, mas tem o subsídio que a população comum, vamos dizer assim, não tem acesso. Então, você ter o juro subsidiado, você ter o crédito entregado para o agro, é algo positivo. E desse dinheiro que foi liberado, quase 100 bi é para a agricultura familiar. Não, então, vale dizer que o Henrique... muitos produtores, sim. Que o Henrique, semana passada, disse que o governo carrega o agro no Brasil. Então, assim, vale dizer que é muito bom a gente ver esses números, escutar o governador que vem de um estado totalmente agro, né, governador? E ao contrário, é o agro que carrega o Brasil, não é o governo que carrega o agro. Vamos ser realistas, gente, vamos ser realistas. Olha, você sabe que a aversão do PT à agricultura é um negócio impressionante. Isso começou em 86, ele criou o MST para invadir terra, para isso tudo. Naquela época eu criei o DE. Você vê aí essa taxa de juros aí, tanto é que o presidente se negou a apresentar hoje, tá certo, o Plano Safra para a agricultura. Entendeu? Ele só vai chegar à tarde para fazer, aí sim, o lançamento da agricultura, do Pronaf, da agricultura familiar. Quer dizer, ele mesmo cria esse clima de um contra o outro. Veja bem, quando você está construindo um país que já chegou a 353 milhões de toneladas, você vê um presidente da República, não, eu tenho uma reunião agora do Mercosul, não vou poder estar presente, eu sinto muito. Quer dizer, aquilo que é emblemático, que é a coluna vertebral do país, que é o que gera riqueza, que é o que emprega, que é a alavanca hoje, que além dos brasileiros, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Você vê o presidente não ter coragem de ir lá para o Palácio lançar um plano safra, porque ele sabe que é uma extorsão o que ele está apresentando como taxa de juros. Você não tem como hoje um país que não tem uma política estruturante para a agropecuária brasileira. Você vê fora o Proálcool que foi lançado, você hoje é dependente de ureia, você é dependente de amônia, você é dependente de fertilizantes, de potássio, Vale lembrar a guerra da Ucrânia, né? Tanto que a gente ficou em crise com isso. E você tem todos esses minerais no Brasil. Então você vê que é um governo que não sabe governar. Tá certo? Ele não entende, ele não sabe a riqueza que o Brasil tem. Eu, no meu estado de Goiás, nós já avançamos mais do que o Brasil em inteligência artificial,
já temos uma lei própria que o Brasil não tem, já avançamos em minerais críticos, já fizemos memorando de entendimento com outros países para a gente não vender em forma bruta terras raras pesadas, e o presidente soube de terras raras pesadas o dia que eu fiz o memorando. Ele nem sabia o que era isso. Ô, governador, mas o senhor... Então, esse é um Brasil que não tem condições de você hoje, no mundo como você está hoje, você imaginar que um presidente que não tem a estatura de sentar naquela cadeira, porque ele realmente governa na mesquinharia, ele governa na luta de classe, ele governa de jogar um contra o outro e não na pacificação do país. Ele fomenta a discórdia. Ele governa com o acirramento entre as pessoas. E você governa pacificando as pessoas. Tanto é que eu saí do governo com 88% de aprovação. 88%. E ele hoje está com 53% de rejeição. Então, isso mostra que ele não governou para pacificar o país. Porque se ele tivesse governado para pacificar o país não estava conflituoso como está hoje e nem estaria polarizado como está hoje. Governador, até aproveitando, você citou a questão do MST, por exemplo. Você não acha que com uma reforma agrária, por exemplo, a gente poderia resolver esse problema e não ter a necessidade de um movimento de distribuição de terras? Eu nunca me coloquei contra. Não existe isso, Henrique. Não existe isso. Olha, o problema todo é que, é o que eu falo, a esquerda de boutique, a esquerda da taça de champanhe, entendeu? É a esquerda aqui que quer falar a realidade lá. Então, o que você precisa de ver é a favelização rural que foi implantada. A incidência hoje, nesses assentamentos de tuberculose, de hanseníase, de pessoas que não têm energia elétrica, de pessoas que não têm sinal de internet, de pessoas que não têm um apoio técnico, de pessoas que não sabem como comercializar o que produzem. Então, essa é a realidade. O que você tem que fazer, o que nós fizemos em Goiás. Eles lá favelizaram. Eu entrei, fiz uma parceria com o governo de Israel, levamos irrigação para o pequeno produtor rural, demos a comercialização para eles dentro de um Ceasa de Brasília, plantamos 1 hectare de maracujá, 1 hectare de manga, montamos internet, tinham lá sentado e diziam, governador, eu sou diabético, eu tenho que ir insulino dependente, eu tenho que ir de 2 em 2 dias lá no posto de gasolina comprar gelo, porque eu não tenho energia elétrica aqui na minha... Então, você acha que é digno você falar reforma agrária nesse padrão que você joga as pessoas sem um menor preparo, sem a menor responsabilidade, sem o menor amor ao próximo? Você joga a pessoa ali dentro e ele fica sendo diarista de outros ou fazendo serviço de outros, sendo que ele não tem a menor capacidade de desenvolver a sua própria pedaço de terra. Então, reforma agrária se faz com responsabilidade. Tanto é que nós sabemos fazer. Nós recuperamos esses assentamentos do estado de Goiás para dar dignidade às pessoas que lá estão. Então, ninguém é contra a reforma agrária. Você não pode transformar a reforma agrária como sendo um movimento que autoriza invasão de propriedade, destruição do patrimônio das pessoas que gastaram anos e anos para construí-la. As coisas podem ser feitas de forma pacificada. E nisso aí eu posso mostrar para vocês o que é o atendimento desses assentamentos de forma produtiva hoje e ver como eles viviam. Governador, eu também lá. Sabe qual é o problema que nós estamos vivendo hoje? O problema que nós estamos vivendo hoje a fala, por exemplo, que o do Paulo Figueiredo se perde no debate estéril. E que não O Brasil se perde no debate estéril. Ninguém está falando de saúde, ninguém está falando de segurança pública, ninguém está falando de educação de qualidade. Aí fica essa bobagem. É 8 de janeiro, é anistia, é dosimetria, é misoginia. Não sei. Então, quer dizer, é uma pauta medíocre, mas que é interesse de alguns, aonde as pessoas nela, desviam o foco principal de um debate nacional. Um detalhe dentro disso, o governador falou uma coisa que é essencial, as pessoas desviam da lógica que mais importa. Tem um caso lá no Paraná da professora Luciene, ela era vítima de violência doméstica, pediu divórcio, pediu uma medida protetiva. Essa medida protetiva demorou muito para ser respondida, nunca teve resposta. Ela
foi assassinada pelo ex-marido na porta de uma escola onde ela trabalhava. Isso é muito mais importante do que qualquer debate nesse entorno, porque aí nós estamos falando de ação real, tornar essas medidas protetivas mais ágeis, dar segurança, diminuir a maioridade penal, olhar para a segurança pública, acabar com a farra da audiência da custódia. Mas ninguém tem, por exemplo, eu como senador da República, fui o primeiro a insurgir contra que você precisa de ter um boletim de ocorrência, depois encaminhado ao juiz para ter medida protetiva. Assumiu o governo de Goiás, falei, não tem nada. Qualquer policial meu, seja civil, seja militar, todo ele tem o poder que eu transfiro a ele para instalar ali a medida protetiva. E na mesma hora ele está autorizado a prender o cidadão, tá certo? Algemado, tá bem? Para ensinar que esse covarde não vai continuar ali de galinho cego na cidade, quebrar a crista dele, tá certo? Como se diz no interior, dar uma educadinha nele, tá bom? E a partir dali, tornozeleira nele. São medidas protetivas. Agora, você precisa saber de uma coisa só, não é jogar na segurança pública a responsabilidade, porque isso acontece dentro de casa a maioria. E aí sim, onde é que está a Defensoria Pública, onde é que está o Ministério Público, onde é que está a área de assistente social, porque o policial não vai saber o que vai acontecer dentro de uma casa. Agora, o assistente social, a agente comunitário de saúde, eles têm contato, a Defensoria Pública tem contato com a realidade daquela família. Ela está dizendo, olha, teve um caso em que realmente não deram a medida protetiva. Aí sim, é uma falha do Estado, concordo plenamente. Mas este assunto, ele tem que ser encarado com todos os poderes, dividindo essa responsabilidade. Não pode jogar apenas em cima. Grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente vai discutir também a política de segurança pública do governador lá em Goiás, um sucesso para muita gente, mas também um ponto de crítica para outros que acham que a polícia de Goiás foi muito violenta em algumas circunstâncias. Mas como? Nós vamos falar. 88% de aprovação, quem é que achou contra? Não, quem? A gente vai falar. Qual foi isso? 88% de aprovação. Por isso que é safada discórdia. Quem é que vamos falar? Vamos descobrir agora. Tem uma pesquisa aí. O que você pensa disso na questão da segurança pública como sendo um ponto de desaprovação? E, ao mesmo tempo, também é de preocupação. Segurança pública, eu acho que num primeiro momento você resolve com inteligência, não necessariamente de forma truculenta. Com educação também? Com educação. Por favor, bandido, não me mate. Educação, isso é no longo prazo. Agora, no curto prazo, você precisa de ostensividade. Isso, aparentemente, a polícia de Goiás vem fazendo. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Deixa eu explicar para você. Goiás é o único estado no Brasil, na América Latina, que é referência no mundo de IA para combate ao crime. Nós temos a plataforma mais sofisticada do mundo hoje em combate ao crime por inteligência artificial. Calma lá. Nós temos hoje mais de 1.000 homens na inteligência. Nós temos batalhões operacionais, os mais sofisticados, como especialistas. Por que você nunca viu em Goiás um arrastão, nunca viu em Goiás um assalto a banco, nunca viu um assalto a carro forte, nunca viu um sequestro, nunca viu uma pessoa ali invadir terra? Então você vê uma segurança plena. Então, quando o Henrique colocou, não, mas tem contra, eu quero saber onde é que estão esses contra, porque lá em Goiás é 88% da população. É a pobre coitada que vai pegar o ônibus de madrugada, que apanhava, tomava o celular dela, tomava a bolsa, outro que ia fazer a feira de madrugada, outra que não podia passear com o neto na praça. Hoje, essas pessoas não têm dinheiro para ter carro blindado, que em Goiás quebrou a fábrica, teve que mudar para cá, para dizer que lá em Goiás não tem carro blindado, e ao mesmo tempo tem a garantia de poder circular no estado que tem o seguro mais barato do Brasil, de carga, de carro, de patrimônio, de tudo. Nós estamos aqui ao vivo com o pré-candidato à presidência da República, o ex-governador Caiado, Ronaldo Caiado, alegria de recebê-lo aqui. Ele está falando dos números que são realmente superlativos com relação à segurança lá do estado dele, lá de Goiás. 86% de aprovação, os roubos caíram 90%, a taxa de homicídio caiu 60%, mas eu estava dizendo que grandes poderes também geram grandes responsabilidades. Existem ali questões ligadas à truculência da polícia de Goiás. Eu vou citar aqui o exemplo da chacina da Chapada, o advogado
delegado agredido, a médica agredida, um vereador agredido, casos pontuais que levam a essas questões para uma discussão que cabe aqui, já que o senhor está no sofá da discórdia. Você não pode levar caso pontual e generalizar isso em termos de um problema. Casos pontuais você tem, lógico que tem. Agora, isso não é uma normalidade. Você não tem milícia dentro de Goiás. Você tem uma corregedoria extremamente austera em Goiás. Hoje, as crianças têm orgulho em fazer festa de aniversário com a vestimenta da polícia no estado. Hoje você tem Goiás, tá certo? Isso é para... Ele é de esquerda, né? Que lado que ele está do senhor? Que lado claramente. Para ele aprender, pra você aprender o que é segurança pública social. Pra você aprender, Henrique. Goiás tinha 1.073 jovens condenados no sócio-educativo, onde lá o líder era igual aquele MC Pose, aquele Oruan, que dava tiro de fuzil e tal no meio da rua. Isso não existe mais em Goiás. Sabe quantos jovens hoje estão no sócio-educativo em Goiás? 198. 80% da queda. Outra coisa, sabe que Goiás é o primeiro lugar no IDEB? No Brasil, tá certo? Não tem negócio de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, nada. Eu bati todos. Primeiro lugar no IDEB, no Brasil, no ensino médio, tá certo? No ensino médio. Segundo lugar, Goiás é o estado que tem a menor taxa de evasão escolar. Terceiro lugar, é o estado que mais cresceu na alfabetização na idade certa. E quarto lugar, para acabar de humilhar, tá certo? Goiás foi a maior nota em redação no Enem no Brasil. Então, segurança pública, ela anda com o social, porque eu não vou criar geração de traficantes no meu estado, vou levar a economia elevando cada vez mais, os empresários mudam para Goiás porque não precisa de nada disso, e ao mesmo tempo eu vou levar para o cidadão mais humilde, tá certo? Que não tem carro blindado, que não tem alarme na casa, condição digna de vida e de andar por onde desejar. Esses dias eu fui a um podcast e eu disse que eu admiro mais o trabalho do governador Ronaldo Caiado do que do Bukele, quando a gente está falando de segurança pública. Por algumas razões. Goiás é um estado muito mais interessante, inclusive bem maior do que El Salvador. E isso tudo foi feito da redução da segurança pública, dessas taxas horrorosas que o estado de Goiás tinha. Eu estou falando porque eu vivi lá nos anos anteriores ao mandato do governador, sou de Goiânia, e vivi essa realidade mudar de uma forma drástica. Quando a gente olha para isso, o Bukele ele fez uma mudança estrutural no corpo jurídico, no funcionamento. Ou seja, ele tinha ali uma Suprema Corte com inferência dele, ele mudou a lógica de operação do estado. Goiás fez e conseguiu reduzir em mais de 90% os roubos, conseguiu diminuir as taxas de homicídio dentro de um sistema que é o nosso sistema penal, que é o sistema brasileiro, que dá vários benefícios, como a saidinha, como a audiência de custódia, progressão de regime, vários benefícios para os bandidos, várias condições que tornam a reincidência mais latente, que tornam a reincidência uma rotina do próprio policial. E isso foi feito em Goiás, neste estado. Por isso eu considero um trabalho até mais difícil do que foi feito em El Salvador. E a pessoa falou assim, mas o crime organizado em Goiânia não é, em Goiás não é igual ao El Salvador. Não, é muito melhor. É o PCC, é o Comando Vermelho, é muito mais forte, é muito mais danoso do que as facções que a gente vê nos filmes. E aí tem essa romantização gigante de El Salvador aqui e do que era o crime lá, quase como ignorando o que é o crime no Brasil. Então, quando a gente olha para isso, precisa mudar o quê? A lei, precisa mudar a forma como o seu pessoal, Henrique, fica defendendo saidinha, benefício, não vamos reduzir a maioridade penal, vamos deixar a audiência de custódia. Usuário, ele rouba o celularzinho porque precisa beber uma cerveja. Mas é o seguinte, a gente concorda que é conversando que a gente se entende, porque terrorista, ele ataca a minha comunidade, porque os nossos criminosos, nossos não, do Lula, nosso não. Nossos foi em referência a estarem aqui. No ponto do terrorista, de fato, é algo que eu sou totalmente contrário de se colocar como terrorista, porque isso aí eu acho que não resolve absolutamente nada. Mas quanto à segurança pública no geral, a gente defende a ostensividade, sim. Defende, só não coloca em prática, né? Conversar teve 4 mandatos precisa sim ter ostensividade. O que a gente é contra, obviamente, é exageros. Ou que a polícia atue de uma maneira que não seja condizente. Você pega um caso específico e quer denegrir a polícia num todo. Sendo que a polícia, igual quando passa, o povo bate palma pra ela. É isso aqui. Se essa polícia fosse atemorizadora,
por que a população ia se sentir tão protegida com ela? Entende? Então é essa que quando o Lula fala, eu vou mandar um telefone celular pelo correio, porque eu não sei quem é que você vai encontrar na delegacia, o delegado e um policial. Como se o delegado e o policial fosse os bandidos perigo, né? Do jogo. Agora, pensa bem, um presidente da República se dirigir, eu vou mandar pelo correio que é mais seguro, porque você vai entrar numa delegacia, eu não sei que policial você vai encontrar, nem que delegado você vai encontrar. Veja bem, que desgraça é essa. Sim, na imagem. Claramente, a gente vai ser nas delegacias.